Ora viva, Manuel Moreira, medicina tradicional chinesa, macrobiótica, arte de ver com saúde de alto nível. Hoje quero falar aqui sobre adeus velhice, né? Como rejuvenescer, como prosperar, como vencer, né? Qual será a palavra-chave, né? O que é que será comum a todas estas coisas? Então, por exemplo, qual é a diferença fundamental de comportamento numa só palavra, né? Por exemplo, entre um adulto e uma criança? Hã? A criança é mais descontraída, mais espontânea, mais natural, mais instintiva, mais intuitiva. Pronto, o adulto já é mais tenso, mais bloqueado fisicamente e mentalmente. Portanto, conclusão. A descontração, o bom humor, a flexibilidade, isso é típico da juventude, é típico também de pessoas de sucesso, não é? Em contrapartida, tensão, rigidez, mau humor, né? É típico de velhice, né? Pessoa azarenta, pessoa pobre, pessoa odiada, pessoa desprezada, né? Eu quero-vos contar aqui uma história verídica, né? Portanto, da história de Portugal e também da história do mundo, né? Uma história incrível, pronto, de um escravo africano que virou nobre em Portugal, né? Vocês conhecem quem foi? Muita gente não conhece, nunca ouviu falar, não é? Mas é muito célebre. Portanto, João de Sá, é? Também conhecido como Panasco, não é? Portanto, foi digamos, um atributo que ele próprio atribuiu a si mesmo. Já vou explicar a seguir, não é? Esse João de Sá, ou João de Sá Panasco, portanto, ele passou de escravo para um homem livre. Além disso, passou a ser um nobre na corte do rei, né? D. João III, né? Foi um herói de guerra, portanto, e foi um cavaleiro da Ordem de Santiago, né? Portanto, é obra, né? Ele nasceu em 1524 no Congo, portanto, no Reino do Congo, em África. Era de uma família de escravos, portanto, foi vendido como escravo em criança, em Lisboa, no século XVI, né? Trabalhou como escravo nas cavalariças de Dom João de Menezes, que era Duque de Aveiro, portanto, um nobre, né? Trabalhou lá como escravo, né? Mas desempenhava tão bem o seu serviço que depois foi trabalhar para a corte do rei Dom João III, né? Do rei Dom João III de Portugal, foi sucessor do Manuel I, portanto, naquela época em que os portugueses chegaram ao Japão, em 1543, né? Portanto, foi por essa altura, né? Então, esse João de Sá, Panasco, portanto, tinha uma estatura assim baixinha, né? Mas tinha uma personalidade muito viva, ágil nas respostas, né? Muito astuto, muito simpático, muito comunicativo, muito espirituoso, muito engraçado, fazia rir toda a gente, dos nobres ao rei, né? Com a sua simpatia, com o seu sentido de humor, né? Em qualquer situação ele sempre inventava uma boa piada, né? Portanto, ele próprio, por ser baixinho, dizia que, por brincadeira, né? Lá está, ele era muito brincalhão, né? Que tinha medo de ser confundido por um panasco. O panasco é o nome de uma planta gramínea, portanto, que era dada a comer aos cavalos, né? Como feno ou como silagem, como queiram chamar, né? Por isso ele ficou conhecido como João de Sá Panasco. Portanto, Panasco, portanto, era uma alcunha, né? Então, devido às suas qualidades superiores, excepcionais, maravilhosas, Dom João III decidiu conceder-lhe carta de alforria, isto é, portanto, foi libertado da qualidade de escravo e foi elevado a moço fidalgo, né? Então foi tornado nobre, concedendo-lhe 10.000 reis por mês, né? Nessa época. Em 1535, o imperador Carlos V, que era imperador do Sacro Império Romano-Germânico e era também rei de Espanha, convidou Portugal a participar na invasão de Tunis, para conquistar Tunis, né? Na época, portanto, havia ali muitas pessoas, muitos navios que eram roubados, etc. Portanto, isto foi na época em que Tunis estava sob o controle do Império Otomano, né? Então, Dom João III aceitou o convite com o apoio naval de Portugal,
com um célebre navio chamado Galeão Botafogo, né? Então João de Sá, incrivelmente, voluntariou-se, ele é que se ofereceu como voluntário, né, para participar nessa batalha, incrível, né? Portanto, apesar de não ter formação militar sólida, mas destacou-se pela sua valentia e coragem, incrível, né? Então, por seus feitos, coragem, bravura, solidariedade, então Dom João III decidiu conceder-lhe admissão na Ordem de Santiago, né? Esse foi um caso único na história de Portugal e no mundo, não é? Porque normalmente esses somente nobres podiam ingressar nessa ordem, né? Na Ordem de Santiago. Portanto, embora tivesse havido algumas pequenas exceções, né? Mas um escravo, ou um ex-escravo, né? Neste caso um ex-escravo, ingressar nessa ordem foi caso único, portanto, na história de Portugal e caso único no mundo, né? Caso único no mundo, né? Portanto, é incrível, né? Então, para além da inteligência, da bravura e da sagacidade, qual era a qualidade mais notável de João de Sá, né? Que se transformou na sua maior arma, né? Digamos assim, né? Portanto, a sua maior arma era precisamente a descontração. Descontração, portanto, e o consequente bom humor, sentido de humor, né? Portanto, sendo uma pessoa séria, né? No bom sentido, mas sorrindo sempre de forma descontraída, né? Então, a palavra-chave é descontração. Descontração. Na conclusão, porque é que todas as pessoas se sentem felizes quando se estão divertindo, né? Por exemplo, a dançar, a cantar, a brincar, como as crianças, por exemplo, né? Porque tal situação gera um ciclo vicioso positivo e saudável, né? Portanto, por exemplo, a descontração promove serenidade, felicidade. Por sua vez, a serenidade e felicidade gera descontração, né? O que, por sua vez, permite e potencia, por exemplo, riso, diversão, simpatia, empatia, compreensão, amor, amizade, etc. Portanto, a chave mestra do sucesso, né? Seja para a saúde, vitalidade ou longevidade, seja para a prosperidade, riqueza, poder, seja para o amor, amizade, felicidade, portanto, é saber descontrair-se, né? Lembra-se bem disto, saber descontrair-se, né? A fim de promover, portanto, um livre fluxo de energia vital, promover clareza mental, promover também capacidade instintiva, intuitiva e uma percepção superior, né? Isso é muito importante, né? Então, por exemplo, exemplos para alcançar longevidade, né? Portanto, é importante a pessoa sintonizar-se com a natureza, com o universo, portanto, seguir as leis do universo. Então, para tal é importante a pessoa cuidar, por exemplo, da respiração. A respiração longa, profunda, provoca a descontração, né? E, por sua vez, leva a uma maior clareza mental, a uma maior serenidade, a uma maior vitalidade. Por exemplo, a alimentação. A pessoa comer na base, por exemplo, de cereais integrais, vegetais, portanto, é mais livre de toxinas. Uma alimentação desse tipo é mais neutra, é de mais fácil digestão e, portanto, vai dar mais saúde, mais vitalidade, mais longevidade. A pessoa, por exemplo, fazer movimentação, exercício, né? Por exemplo, Qigong, ritmoprática, Tai Chi Chuan, etc. Portanto, exercícios que não são apenas físicos, né? Mas físicos, mentais e espirituais. Né? Então desenvolvem não só saúde e vitalidade, como flexibilidade, habilidades de coordenação, né? Clareza mental e uma consciência superior, né? Autocontrole emocional. Autocontrole emocional permite-nos afastar emoções negativas, né? Substituídas por emoções positivas. Por exemplo, em vez de medo, a pessoa desenvolve coragem. Em vez de raiva, ódio, procurar sentido, humor, brincadeira, né? Como João de Sá, né? Esperança. Em vez de ansiedade, sorriso ou riso, né? Em vez de preocupação, paciência. Em vez de tristeza, serenidade, tranquilidade, né? Agora, falando, por exemplo, de autocontrole mental, então, focarmos-nos mais na solução e não no problema. A maioria das pessoas tem mania de se focar nos problemas, né? Ver só a parte negativa. Não? É importante fazer o contrário, né?
ter uma atitude mais optimista, não pessimista, desenvolver autoconfiança, experimentando, treinando milhares de vezes, as vezes que for necessários, até nos tornarmos mestres, né? Naquilo que queremos e naquilo que gostamos de fazer ou de realizar, né? Portanto, essas são chaves poderosas, né? Então, agora, para alcançar, por exemplo, prosperidade, riqueza, poder, nós precisamos desenvolver, por exemplo, grande força de vontade, coragem, portanto, afastando medos, afastando bloqueios, praticar exercícios, fortalecer os rins, né? Os rins são a sede da coragem, né? São a sede da força de vontade. Também é importante a pessoa, para a prosperidade, riqueza, poder ter uma grande disciplina, um grande rigor, ter rotinas diárias com foco, não é? Então, e é importante, então, fortalecer os pulmões e o sistema respiratório, né? Que isso é que está por trás de capacidade, de rigor, né? de método, etc. Né? Então, por exemplo, para alcançar amor, amizade, felicidade, precisamos desenvolver nossas capacidades, por exemplo, de comunicação, né? Saber falar, saber escrever, saber persuadir, né? Conhecer-se a si mesmo, né? Aperfeiçoarmos a nós mesmos, portanto, desenvolvendo virtudes, né? E conhecer os outros, portanto, compreender as outras pessoas, escutar os outros, servir os outros, né? Ser útil às outras pessoas, com prazer, com amor, com carinho, né? Então, agora, por exemplo, falando da importância de posturas, né? Portanto, posturas que desenvolvem ou que se traduzem em bloqueios, em tensão, ou posturas que se traduzem em descontração, em fazer as coisas fluírem, né? Então, por exemplo, falando em primeiro lugar, por exemplo, de posturas ou atitudes que geram tensão, contração e bloqueios. Por exemplo, pessoa que tem os ombros rígidos, levantados, encolhidos, né? Por exemplo, isso é sinal de tensão, né? Por exemplo, os braços cruzados, né? A pessoa que faz assim, né? Então está a bloquear, está a esconder o coração, está a impedir de abrir o coração, de se comunicar com as outras pessoas, né? Então é muito importante, né? Está a tapar o coração, né? Por exemplo, uma outra postura, por exemplo, a pessoa cruzar as pernas, né? Cruzar assim, do joelho para baixo, ou junto aos pés, ou cruzar, por exemplo, uma coxa por cima da outra, né? Então, a pessoa, é sinal que está com medo, está a esconder e qualquer coisa que está abaixo da barriga, enfim, portanto, está com a energia bloqueada, né? Então, outro exemplo, por exemplo, inspirar com a boca fechada, né? Então, isto bloqueia também, né? Portanto, é útil a pessoa inspirar pelo nariz, mas de preferência não fechar a boca completamente. Não precisa ter a boca muito aberta, mas não fechar a boca, né? Assim, isso facilita, né? Facilita a descontração, né? Por exemplo, também expirar com a boca fechada, ou expirar bufando, né? Expirar e expirar pelo nariz, né? Só uma pessoa muito descontraída, muito treinada, a um nível muito elevado, é que consegue estar descontraída, né? Então, para uma pessoa comum, para expirar, é melhor expirar pela boca, né? Que facilita. Por outro lado, se a pessoa expira pela boca, mas a bufar, está a fazer tensão, está a provocar tensão aqui na boca, né? Portanto, é sinal de bloqueio, né? Também, por exemplo, a pessoa comportar-se cometendo demasiados erros ou agressões ou crimes, portanto, isso é sinal de bloqueio, né? É sinal de tensão, né? Agora, vendo o contrário, né? A importância de posturas ou atitudes que demonstram descontração, né? Por exemplo, os ombros descontraídos, né? Os braços pendentes, a pessoa, portanto, está de pé, pronto, deixa cair os braços, né? Deixa cair os braços, né? Não fica assim, deixa cair, né? Portanto, quando as pessoas estão na posição de pé, as pernas, os pés paralelos, não cruzados, né? Isto assim não. As pernas abertas, né? Tranquilo, né? A respiração com a boca suavemente aberta o tempo todo, portanto, embora inspirando suavemente pelo nariz e expirando suavemente pela boca, como eu acabei de explicar há bocado, né? Comportar-se sem levar os contratempos ou os conflitos demasiado a sério, né?
cultivando sentido de humor, compreensão, atitude de compreender as razões das outras pessoas, né? Ou a razão do nosso inimigo, etc., né? A razão dos adversários. Acima de tudo, preservar a si mesmo, evitando zangar-se, etc., né? Mas, por outro lado, também ser solidário e ser útil para com as outras pessoas, né? Então, agora, por exemplo, falando de métodos para treinar descontração, não é? Então, por exemplo, fazendo a energia fluir, fazendo o sangue circular, a questão da fluidez, não é? Descontrair, não é? Fazendo as emoções sorrir, fazendo o pensamento esvaziar, não é? Não ficar pensamento bloqueado, só pensar numa coisa, só preocupado com uma coisa, não é? Ter uma percepção instintiva aflorada, não é? Portanto, desenvolver essa capacidade, não é? Então, por exemplo, dormir bem profundamente, né? Descontrair-se propositadamente, praticar exercício, por exemplo, esticar a coluna, ficar com a coluna reta, fazer flexões, portanto, desenvolver flexibilidade, né? Meditar, contemplar, praticar Qigong, por exemplo, desenvolver autocontrole emocional e mental, né? Estes são chaves poderosas para a pessoa descontrair e com isso tirar mais partido da vida, mais felicidade, mais fama, mais poder, etc., né? Agora, por exemplo, falando de perturbações mentais resultantes da energia vital, do Qi bloqueado, né? A energia vital bloqueada, por exemplo, um síndrome chamado TOC, né, em abreviatura, que significa transtorno obsessivo-compulsivo, né? Outro exemplo, a esquizofrenia. Outro exemplo, depressão. Outro exemplo, agressividade excessiva, né, impulsionada por raiva, por ódio, por frustração, né? Ou, em último caso, por exemplo, suicídio, né? A pessoa é triste, né? Então, pessoas que acabam por suicidando, portanto, matando-se a si mesmas, né? Então, a descontração, por sua vez, né, promove uma livre circulação da energia, né, da energia vital, do Qi, né, e vai gerar, ao desbloquear a energia, vai gerar saúde, bem-estar, felicidade, né, o que por sua vez vai gerar clareza mental, inteligência, percepção não apenas sensorial, mas também extrasensorial, percepção também transcendental, né? A níveis mais elevados. Né? Agora, o que por sua vez proporciona um aumento da esperança de vida, um aumento da longevidade, um aumento da vitalidade, da jovialidade, um aumento da alegria de viver, da felicidade, permitindo assim um bem-estar interior, né? Associado a uma boa interação e comunicação com as outras pessoas, né? Permitindo desenvolver cooperação, por exemplo, amor, amizade, e assim, resumidamente, criar felicidade individual e coletiva, né? Isto que é preciso cada vez mais no mundo em que vivemos, né? Então, falando, por exemplo, de fitoterapia chinesa, útil para problemas deste tipo de bloqueio de energia, né? Corrigindo bloqueios energéticos, emocionais, mentais, gerando descontração, vitalidade, felicidade, né? Por exemplo, esta forma T32 Freeing the Moon, né? Que está a ver no nosso loja online, naturmed.com.pt, é útil para a estagnação de Qi do fígado, cá está a estagnação, energia estagnada, né? A estagnação de Qi do fígado, além de déficit de sangue do fígado, déficit do Qi do vaso pâncreas. É importante notar que quando há falta de sangue ou quando há falta de energia, isso tende a provocar estagnação, não é? Tal como acontece, por exemplo, no curso de um rio, né? Na época, por exemplo, da seca, na época do verão, em que sem água para correr no rio, né? A água fica estagnada naquelas poças, né? Naquelas poças de água, né? Aí fica assim a rodear e não corre ao longo do rio. Dentro do nosso corpo acontece a mesma coisa, né? Então, por exemplo, neste caso desta forma T32 Freeing the Moon, né? Então, isto é para, por exemplo, sintomas como tensão pré-menstrual, irritabilidade, depressão, choro, comportamento algo desastroso, né? Mau humor, tendência a fúrias, né? Ataques de fúria, distensão nas mamas ou distensão no epigastro, distensão no abdômen, tonturas, insônia, náuseas, dores de cabeça, etc. Né? São apenas alguns exemplos de sintomas
para os quais esta fórmula é útil, não é? Agora, outra fórmula, por exemplo, T79 Searching Cell, não é? Esta fórmula aqui, T79 Searching Cell, também há venda na nossa loja online. Searching Cell significa alma apreensiva, não é? Pronto, aquela T32 Fringo do Mundo significa libertão da lua, em português, não é? Pronto, então, esta T79 Searching Cell, alma apreensiva, é para estagnação de chi, cá está mais uma vez, estagnação, não é? Além de déficit de chi do fígado, déficit de sangue do fígado, déficit de sangue dos rins. Então, sintomas associados que podem ser tratados por esta forma, por exemplo, depressão, falta de sentido de orientação, desorientação, a pessoa não sabe bem para onde é que há de ir, qual o caminho que há de seguir, etc. Confusão mental sobre os objetivos a atingir, indecisão, falta de força de vontade, tristeza, timidez, problemas de relacionamento, dependência de outras pessoas, etc. Não é? Outra forma, por exemplo, esta forma T26, Release Constraint, não é? Como o próprio nome indica, para quem sabe inglês, né, significa libertar a tensão. Né, libertar a tensão. Né? Esta é exatamente para a estagnação de chi do fígado. Né? Então, para sintomas como, por exemplo, depressão, ira reprimida, ressentimento ou frustração por longo período de tempo, cansaço ou estagnação, cansaço por estagnação, sensação de opressão no peito ou epigástrio, dor de cabeça, eructações, suspiros, ligeira sensação de náusea, ligeira sensação de falta de ar, né? Pronto, e só vou dar sempre mais de uma outra forma, há muitas mais, vou dar exemplo aqui destas 4 formas. Por exemplo, a T28, esta T28 Open the Heart, né? T28 Open the Heart, né? Portanto, abrir o coração, né? Open the Heart significa abrir o coração, né? É para estagnação de chi, estagnação de energia, né? Nos pulmões, dos pulmões e do coração no peito, né? Então, para sintomas como, por exemplo, sensação de opressão e aperto no peito e epigástrio, ligeira dificuldade em respirar, depressão, suspiros, ansiedade, tristeza, irritabilidade, ligeira dor no peito, sensação de nó na garganta, né? Então, era esta a mensagem que tinha para vos transmitir hoje. Vejam, por favor, na descrição do vídeo os meus contactos. Estou ao vosso inteiro dispor para qualquer problema que queiram tratar, vocês ou de algum familiar, de algum amigo vosso, né? Terei todo o gosto, todo o prazer. Foi um grande prazer estar convosco. Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.